Peço que você abra a Escritura, a palavra do Senhor, no livro de Colossenses. Nós demos uma pausa em Colossenses, né? Nesse mês de aniversário da IPBI, e hoje, então, nós voltamos com a exposição desse livro maravilhoso que é o livro de Colossenses. Para quem não sabe onde é Colossenses, fica depois de Filipenses. Tá? Colossenses capítulo 1, né, fala das ações de graças e a oração de Paulo pelos crentes. Depois vai mostrar do versículo 13 até o versículo 23 a obra completa do Senhor Jesus Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, então, termina Colossenses capítulo 1, mostrando a sua vocação, né, o mistério do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois nós entramos no capítulo 2, onde nós colocamos aqui o tamanho da obra de Jesus Cristo, não só no mundo espiritual, mas na vida daquele que crê, e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Talvez uma das maiores dificuldades do crente é entender o senhorio de Jesus. É entender a maior verdade bíblica, que Jesus é Deus. Eu sempre digo que todas as religiões têm coisas boas, muito boas. Eu não vou citar aqui, mas nós vemos vida de oração em muitas religiões, vida de piedade, vida de cuidado para com a natureza, para consigo mesmo. Tem religiões que as pessoas meditam, não tem? Tem. Se cuidam em relação à alimentação. Então, todas as religiões têm um código de ética, o que é certo, o que é errado. Não é isso que a gente vê? Então, você fala assim, mas pastor, você pode dizer isso? Pode, né? Eu fiz um mestrado em Ciências da Religião, onde a gente estuda o fenômeno religioso com uma lente de aumento, assim, o que cada uma pensa, o que cada uma fala. Nós vemos o Brasil assim. O Brasil, quando os portugueses cá chegaram, nós tínhamos 300 etnias indígenas diferentes, cada um com o seu credo. Não existia nenhuma tribo indígena ateísta. Todas criam em alguma coisa. Isso está ratificado no livro de Romanos, porque o livro de Romanos fala que todo ser humano tem o senso de eternidade, de certo e errado, uma ética dentro de si, tanto que se acusa e se defenda mutuamente. Então, os credos têm coisas aí interessantes. Tem perseverança e por aí vai. Mas quem salva? Quando eu li Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell, ele fala isso, né? Da ética das religiões, mas ele diz assim, mas salva? Ele sempre faz essa pergunta. Mas salva, mas salva, mas salva? Tantos autores consagrados, Dave Hunt falava, as religiões têm coisas interessantes, mas salva? Quem salva? Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou dizendo aqui que toda religião salva. Ela pode ter princípios éticos interessantes e bons. Eu conheço. Porém, quem salva? Jesus Cristo, somente Ele. Por que Jesus Cristo salva? Porque Ele é Deus. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode salvar a nós dos nossos pecados. E a única maneira de Deus salvar a nós mesmos das nossas transgressões, dos nossos pecados, a única maneira é Ele se fazendo homem. Porque a vida de um homem custa a vida de um outro homem. A alma que pecar, diz a Escritura, essa morrerá. Então Deus, o Filho de Deus, que é Deus, um com o Pai, Ele é antes de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele se faz homem e paga o preço terrível do nosso pecado. Deu para entender isso? Quem salva é Jesus, e Jesus é Deus. O que todas essas religiões que eu citei aqui têm em comum? Nenhuma delas acredita que Jesus é Deus, a não ser a Escritura, a não ser a Bíblia. E a nossa tendência como ser humano é achar que muitas vezes nós somos Deus, ou deuses, ou Senhor, ou senhores de nós mesmos.
Existe um só Deus e Pai, um só Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. O que é que eu fiz para Ele vir aqui e pagar o preço do meu pecado? Colossenses, então, capítulo 2, vai dizer essa divindade de Jesus e a obra dele na cruz do Calvário por nós. Então, quando nós olhamos aqui para a Escritura, nós olhamos então para tudo que lemos aqui, eu fico pensando, e agora? O que vai ser? Como é que eu vou andar? Como vai ser a minha postura aqui? Vamos orar. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Colocamos, Senhor, aquilo que somos, aquilo que achamos que somos. E diante de Ti, Senhor, a nossa pequenez também. E reconhecemos em Ti o eu sou, o Senhor, o Salvador. Os nossos lábios, Senhor, os mesmos que Te louvaram aqui agora há pouco, são lábios que às vezes falam coisas que nós não devemos falar. Os nossos olhos, que muitas vezes, Senhor, devem estar nos lugares celestiais, muitas vezes estão onde não devem estar. Os nossos pensamentos, como está escrito, pensais nas coisas lá do alto, muitas vezes não pensam o que queremos pensar, o que devemos pensar. Os nossos braços, que muitas vezes estendemos a Ti em oração, são os braços, Senhor, muitas vezes duros, ou que bate na mesa, e nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, porque a Ti queremos adorar, a Ti queremos servir. Bendito seja o Teu nome, Pai. Oramos pedindo a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Colossenses, então, no capítulo 2, nós vamos terminar esse texto. Nós começamos no 1, fomos até o 15, a última vez que falamos com os irmãos, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 16. Bom, parece estranho, né? A obra de Jesus na cruz, aí de repente vem isso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Quando você olha para esse versículo 16, nós vemos aqui que na igreja de Colosso tinha judeus. Quem se preocupava com comida, bebida, festa, lua, ou Shabat, ou sábados? Eles. Então, se a obra de Jesus Cristo foi completa, nada ficou para trás. Jesus fez tudo por mim. Se você ler um pouquinho antes, ele fala que ele morreu por gentios, mas também por aqueles judeus que creram. Então, ninguém mais julgue a cada um por causa de comida, por causa de bebida, por causa de festa, por causa de lua nova, por causa de sábados. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios: todas as coisas me são, mas nem todas, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Comer feijoada é pecado? Pastor, eu sou brasileiro, eu gosto, né, de uma feijoada. É pecado ou não é? Depende. Convida um judeu para ir na sua casa e serve uma feijoada. Tá certo? É conveniente? Entendeu o que eu quis dizer? Se por causa de comida ou bebida seu irmão se escandalizar, toma cuidado. Agora, nós vivemos uma época, né, que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Eu tinha um familiar, né, um familiar que eu tinha que domingo não podia nem andar de carro, né? Era pecado andar de carro. Aquilo era complicado. Agora, o crente é livre. Qual é o dia do Senhor? Que bom, a igreja está afiada, hein, Marcão? Você viu, né? Segunda-feira é de Jesus. Ah, Senhor,
Mas tocou a musiquinha daquele programa lá, domingo, né? Aquele programa fantástico, já estou com a cabeça na segunda-feira. Mas é dia do Senhor. É dele. A terça também, a quarta também, a quinta também. Sexta nem se fala. Sábado é dele. E o domingo é dele. O domingo é especial, o dia de culto, porque no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus ressuscitou e os primeiros cristãos se reuniam aos domingos, no primeiro dia da semana. Mas vai para Israel, né? Você vai ver que o domingo é a segunda-feira deles. É um trânsito. Interessante, eu fiquei um pouco chocado com isso, não esperava, né? Para mim, domingo é domingo. Não, mas é dia de movimento deles. Mas para o crente, todo dia é dele. Todo dia é o dia que o Senhor fez, viu, gente? Todo dia. Você vai comer, é dele. A gente agradece a comida, mas eu não sei se você já agradeceu o suco que acompanha a comida. É interessante, né? E havia ali julgamentos, então que ninguém vos julgue por causa disso. Tudo é do Senhor para a glória dele. 17. Porque tudo isso, tudo aquilo que eles viviam lá, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Foi uma pergunta do Pergunte para a Bíblia, né? Inclusive, né? Eu não lembro quem fez, mas fizeram lá uma pergunta, e esse rito aqui, por que dos sacrifícios e não sei o quê? É tanta matança no Antigo Testamento, e os animaizinhos, eles sofriam sempre. E aí Marcos e eu dissemos, é a inocência de um animalzinho cobrindo um pecado do pecador. O que esse animalzinho tinha com isso? Absolutamente nada. Quem pecou fui eu. O que é que eu fiz que um inocente veio do céu pagar o preço da minha vida? Então, todas as festas de Israel apontam para Jesus. As 7 festas, a Páscoa aponta para Jesus, primícias aponta para Jesus, ázimos apontam para Jesus, o dia da expiação aponta para Jesus, Pentecostes aponta para Jesus, está faltando uma, me ajuda. Tabernáculos aponta para Jesus, porque Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Tudo aponta para Ele. A Raquel cantou isso aqui domingo passado. Tudo aponta para Ti, porque Jesus é o centro de tudo que há. E tudo que está no Antigo Testamento sombreava, projetava a pessoa de Jesus. Pastor, eu estou lendo a lei, eu li Deuteronômio, mas está um pouco difícil. Senhor, eu vou ler Deuteronômio, me ajuda a ver Deuteronômio como sombra daquele que viria. A Bíblia vai fazer um sentido maior para você. Tudo aponta para Cristo o tempo inteiro. Porém, o corpo é de Cristo. Interessante. O nosso corpo e o corpo, a igreja, é dele, tudo é dele. Versículo 18. Então, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado ou ensoberbecido, sem motivo algum na sua mente carnal. Por que Paulo escreveu Colossenses? Eles estavam dizendo, olha, Jesus não é Deus não, esse negócio não é bem assim. E aí vinham aquelas revelações, né? Aquela nova verdade, aquela coisa toda. Eu confesso que eu tenho pavor disso. Nós vamos ver mais para frente aqui, que interessante, o primeiro motivo aqui, né, que uma pretensa humildade era baseada em culto a anjos, visões, mente carnal e dedo no nariz do crente. Querido, tudo que você precisa está aqui, Jesus deixou prontinho para você. Nós estamos em franca campanha de leitura da Bíblia em 1 ano, para que você tenha sede de ler a Escritura, porque a Escritura mostra o caráter de Deus. Estivemos com os jovens hoje ali falando do caráter de Deus. E ali então começamos a conversar, a bater um papo gostoso ali. E aí eu falei, o que é personalidade? Aí as pessoas foram falando, características, isso, cada um a sua personalidade. E depois falamos também de caráter, né? Caráter são princípios, são os valores inegociáveis, né? Aquilo que eu não abro mão. Bom, e aí quando nós falamos o que é o caráter de Deus, então?
O caráter de Deus, ele é imutável, é um Deus que não muda, e quando ele estabelece a lei, ele está dizendo assim, isso aqui é o que é santo diante de mim, e a lei serve para mostrar em primeiro lugar o caráter dele, e jogar um holofote naquilo que se chama pecado. A lei veio para avultar, ou para tornar evidente, ou trazer a lume o que é uma ofensa diante de Deus. E aí você começa então a ler a lei de Moisés e você fala assim, eu não sou capaz de viver isso aqui. Mas nós víamos graça na lei, porque a própria lei trazia o quê? A possibilidade do quê? De um sacrifício. Um inocente por um pecador. Então quando nós começamos a ler a Escritura, nós vemos um Deus de caráter, que não pode ser tentado por ninguém e que nele não há variação alguma. Esse Deus, ele é perfeito, ele é kadosh, 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 ele é santo, santo, santo. Ele é muito santo. E nós afrontamos esse Deus, às vezes, por absolutamente nada, no mínimo. Deus estampou na Escritura o seu caráter, quem ele absolutamente é. Eu não posso fazer merchan, mas eu tenho lá um canal. É alguma coisa Flix, eu não lembro, mas é algo parecido com isso. Tem lá a vida de Moisés, né? Acho que são 3 episódios, a gente estava assistindo. É muito interessante, porque mostra, né, através de atores, né? É bem feitinho o negócio. E aí deu para ver a visão de um pastor, né? O pastor fala, então, a opinião dele, o rabino fala a opinião dele. Tem uma muçulmana que dá a visão dele, cada um contando, dando a sua visão de Moisés. Vale a pena ver, é bastante interessante. E eles tentam trazer nessas visões os pontos em comum, alguma variação, uma interpretação, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção é que no momento lá, o ator está lá, que representa Moisés, ele fala com Faraó e obviamente Faraó endurece. Então Deus fala com ele, eu sou o que sou. E aí Moisés se enche de coragem e anuncia a praga, uma delas, né? Eu achei muito interessante a visão daquele que organizou essa série. É muito interessante, é muito bem feitinho, vale a pena conferir. Mas quando ele diz, eu sou o que sou, então ele põe aquela voz como se fosse Deus, né? Na voz do Cid Moreira, né? Aquela coisa, eu sou o que sou, né? Aí eu fiquei pensando, ele é. E quando ele é, eu sou, ele está mostrando, eu sou, você não é. Então a nossa vida tem que estar pautada no caráter dele. É nos revestirmos dele. Tudo que você precisa já está na Escritura. De Gênesis a Apocalipse, Deus estampa a sua vontade, o seu caráter, para que você tenha vida e vida em abundância na pessoa do Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Então, sem culto a anjo, visão, tudo bem, Deus pode falar. Outro dia me perguntaram, pastor, Deus fala com a gente em sonhos? Falei, olha, eu não conheço nenhum texto, né, que fala assim, olha, vai dormir essa noite, Deus vai aparecer para você. Não. Já teve sonhos que eu sonhei particularmente, talvez você aqui, em que Deus te confortou, te trouxe paz, foi um momento bom. É regra? Não, a Bíblia fala que... Eu acho que vale a pena ler, projeta para mim lá, Hebreus 1, de 1 a 4. Lê junto comigo aqui, para não ficar, né, meu argumento, eu quero que seja o argumento da Escritura. Hebreus 1, de 1 a 4. Quiser acompanhar na sua Bíblia. Quer ler comigo? Vamos lá, vamos todo mundo junto, é bom que você acorda aí, eu já estou terminando, mas firme lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, para aí, Deus falou no passado? Falou. Quer me dar algum exemplo? Ajuda aí, participa comigo. Na sarça, falou de Moisés, você lembrou, né? Você assistiu? A sarça é bacana lá, né? Então ele falou na sarça, uma sarça que ardia e não se consumia. Que mais?
No Éden ele falou. Que mais? Para Abrão apareceu como Malach Yavé, o anjo do Senhor. Quem mais? Samuel. Samuel estava dormindo, escutou a voz, né? Samuel. Eu lembro que eu tinha um disquinho, né, que era colorido. Era um disquinho de vinil. O Cláudio está vendo, eu acho que ele tinha também. Você tinha, Cláudio, aquele disquinho? Acho que era da Romilda, não sei lá o nome lá. E aí tinha a voz assim, Samuel. Eu morria de medo daquilo, né? Era um disquinho, né? Era um disquinho azul, né? Era aqueles discos de vinil colorido. E aí, então, Samuel, então houve uma voz. Quem mais? José, né? Quem mais? José interpretava sonhos, como foi através de sonhos. Quem mais? Gideão. Ninguém falou de Balaão, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Mas ele falou por Jeremias, falou por Isaías, falou por Naum, falou por Abacuque, Oséias, falou pelos profetas, está aqui, ó. Deus falou de muitas maneiras. E também pelos profetas. 2. Olha que lindo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fala por quem hoje? Qual é o nome dele, gente? Quanta gente está querendo visão, anjo. Eu lembro que eu fui numa igreja, eu fiquei assim, era presbiteriana, gente, acredite. Senhor, manda 4 anjos passear aqui agora. Eu falei, ai Senhor, não manda não. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. O Senhor fala através do Filho, hoje. O que você precisa saber está na pessoa do Filho. Senhor, eu estou preocupado com o meu amanhã. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós mais do que muitas aves? Ó, como ele fala. Senhor, eu estou preocupado com a minha roupa. Observai os lírios do campo, eu vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um daqueles. Deus fala na pessoa do Filho. E eu pergunto, que livro fala do Filho? Senão a Bíblia. O tempo todo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem um tema: Jesus Cristo de Nazaré. Nesses últimos dias, ele fala pelo Filho. Jesus, eu preciso te conhecer mais. Lembra, né? Daquele carrinho de boi, aprendei de mim. A gente não quer aprender de Jesus. A gente quer ser o eu sou. Eu quero ir na frente, Senhor. Eu vou na frente. O Senhor vai me seguindo aí. E se eu errar em alguma coisa, o Senhor vai corrigindo. Porque eu vou correndo na frente. Não é isso que ele fala. Aprendei de mim. Anda do meu lado. E você vai achar descanso para a sua alma. Sabe por quê? Quem é Jesus? Ele fez o universo. Vamos terminar? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Bíblia não apoia oração para anjo, porque Jesus está acima deles. E se Deus quiser usar um anjo para proteger você, ou para ajudar você, você nem vai ficar sabendo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele herdou nome mais excelente. Então, preste atenção. O que nós precisamos saber para viver está em Cristo. Porque Ele é tudo isso aí. Ele nos purificou dos nossos pecados. Deus veio aqui, morreu por nós, padeceu por nós, ressuscitou ao 3º dia, para que você caminhe com Ele. Não dê nenhum passo sem
ele. Eu não ia descer, mas eu não aguentei, eu vou mostrar isso aqui para você. Mais uma vez, eu ia levar para a minha sala, mas desde o domingo que eu mostrei aqui, eu mantenho aqui. Lembra dessa figura? Aprendei de mim, é passo a passo. Ele está convidando você para caminhar com ele. Passo a passo. Aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está falando, caminhe comigo, meu filho. Minha filha, caminhe comigo. Uma vez eu vi um senhor de mais de 60 anos, quase beirando 70. E eu sou mestre em fazer tudo do meu jeito. Apesar de nunca dar certo. Experimenta outro jeito, Jesus. Caminha com ele. Vamos continuar? Vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos lá. Versículo, voltando lá para Colossenses. Né? Agora é o 19. E não retendo cabeça, que é Jesus, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu ainda queria fazer não uma feira de profissões, Ana e Monas, mas fazer um encontro com médicos, não para fazer consulta também, mas para fazer perguntas. Porque eu vejo um texto desse, eu fico pensando a complexidade do cérebro humano. Eu não tenho ideia, não tenho como mensurar. Porque assim, vou falar como um ignorante, né? Como alguém que lê, mas não que... Mas vamos dizer que eu estou com fome, vamos voltar nesse tema. Eu preciso me alimentar. Eu entendo que alguma coisa aqui me dá um comando e diz assim, passe em algum lugar, supra a sua casa, porque você vai ter que comer e se alimentar. E aí então eu pus lá, né, aquilo que eu comprei rápido, porque não deu tempo, acabou o culto, saiu correndo. Um yakisoba, alguma coisa assim. É aí alguma coisa aqui dentro, nessa complexidade, diz assim, pegue o garfo. Não, é yakisoba, pega o hashi. Pegue um pouco dessa comida e coloque à sua boca. Agora mastigue. Pelo menos umas 20 vezes. Agora você vai engolir. Isso. Espera um pouquinho. Vamos de novo? Vamos tudo de novo. Essas ordens vêm daqui. E a Bíblia fala que o cabeça é quem? Jesus. Então tudo que você precisa saber, fazer, Ele dá a ordem, viva para o cabeça que é Jesus. Retém o cabeça que é Cristo, porque o corpo inteiro está vinculado e ele é saudável, estando no cabeça que é Jesus. O resto funciona, gente. Agora imagina minha mão dizer para o meu cérebro, não vou te obedecer, ele vai morrer de fome. Não, não existe isso. Obedece, pronto. Versículo 20. Então, queridos, se morrestes com Cristo, foi a pergunta da EBD, né, João? O que aconteceu lá na cruz? Eu morri com Cristo. Jesus me pegou e me crucificou com Ele. Se morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. No 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Rigor ascético é aquela disciplina corporal religiosa de uma forma tão rígida, mas que não tem valor algum contra a sensualidade. A palavra grega aí é sarkos, é carne, morte. Sabe como o crente tem vitória sobre o pecado? Se colocando aos pés de Jesus.
E nós vivemos uma época muito difícil, gente. Está difícil. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo outro, você tem que fazer aquilo, isso pode, não pode, deve, não deve. E eu estou ficando impressionado, agora tem uma geração aí achando que é bicho. Latindo, fazendo cirurgia para parecer bicho. Desculpa, gente, urinando em poste como bicho. Eu falo, Senhor, onde nós vamos parar? E não é só um tipo de bicho, são vários, viu, gente? A coisa está piorando. E aí, então, começa a abolir algumas coisas que fazem bem para a saúde. Não, você não pode comer isso. Eu não gosto de falar de mim, mas vou falar. Gente, eu ainda não fiz 60, né? Como diz o João, parece que eu andei com óleo usado, né, João? Mas ainda não fiz 60, mas procurei um geriatra. Falei, vamos antecipar, né? Tem que esperar chegar lá, né? Então, procurei. E aí fiz exames, tal. Ó, tá tudo bem, parabéns, tal. Vamos cuidar disso aqui, tomar aquilo ali, um ajustezinho ali. E aí veio a frase que me deu um susto. Você precisa comer carne. Mas eu como. Qual carne? Falei, eu gosto de peixinho. Falei, não, tem que comer carne vermelha. Tá liberado? Marcar um churrasco já. Mas é interessante, né? Que há coisas que nós precisamos comer. Nada contra se você se abstém disso. Mas nós estamos vivendo uma época que algumas decisões individuais parecem que estão virando regra. E não serve para nada. Não nos livra da morte. E com o tempo se destrói. Vamos para o último versículo? Vamos para o último versículo? E aí, na semana que vem, a gente vai para o próximo capítulo. Aliás, Colossenses 3, leiam quantas vezes você conseguir. É o meu capítulo predileto da Bíblia, é lindo. Colossenses 3 até o comecinho do 4. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Não tem? Tem. Parece ser interessante, é bonito. Oh, é uma coisa, né, de um nível elevado. Mas olha agora, como culto de si mesmo. E falsa humildade, um português bem direto, falsa modéstia. E de rigor ascético. Aquele autocontrole que me põe num patamar lá em cima. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Próximo. Portanto, se você não só morreu com Cristo, mas ressuscitou com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do El Shaddai. Assentado à destra de Deus. Tudo o que você precisa está na pessoa do Senhor Jesus. Ore pelos seus sonhos. Crentes não oram pelos seus sonhos. Orem pelos seus sonhos. Pôs a cabeça no travesseiro, ore pelos seus pensamentos, pelos seus sonhos. Ore por sua família. Ore por seu cônjuge. Ore pelos seus netos, pelas suas netas. Ore pelos seus desafetos. Ore. Ore por aqueles pecados. Ore pelas crianças. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, cientes de quem o Senhor é. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que nós não exaltemos a nós mesmos, mas a Ti. Quando nós achamos que talvez estejamos mais próximos, chegando lá, superiores, é aí que nós precisamos mais ainda de Ti. Nos ajuda, Senhor, a andar aos Teus pés. Nós cantamos isso aqui, isso é sério, eu me rendo aos Teus pés, Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora.
que façamos com alegria, que façamos, Senhor, com desprendimento, cientes da obra de Jesus, que Jesus fez, nada faltou. Então, Pai, eu quero te pedir que seja uma noite agora sublime, seja uma noite, Pai, de participar desse momento com temor diante de Ti, ciente de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.